Então, Lucas capítulo 3, verso 38, ó. E Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Então, ele começa aqui no verso de número 23, né? Falando de Jesus. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, olha, ele informa quantos anos Jesus tinha quando começou o seu ministério. Sendo como se cuidava, né? Então, todo mundo sabia que ele era filho de José. Aquele José carpinteiro. Aí ele vai trazendo a genealogia, né? Então, seu pai José, filho de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de tal, tal, tal e tal. Vai até o Adão. Então, Mateus parte do Abraão, de Davi, aliás, primeiro de Davi. Olha que curiosidade, embora Davi, ele está muito depois de Abraão, né? Se genealogia não tem que ir numa sequência, amados? Eu esqueci de falar isso para vocês lá em Mateus. Vamos conferir aqui? Está zerado, né? Não, aqui é a questão até da ordem, pessoal. Porque assim, a genealogia é o quê? Quem está por último e você vem, né, na sequência cronológica. Olha que curiosidade. Ele coloca aqui, ó, no Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da geração de Jesus Cristo. Então, o livro da geração dele. Filho de Davi, filho de Abraão. Ué, que coisa estranha. Aí ele começa a falar, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou e tal. Se Abraão é bem antes, lá, e é o primeiro patriarca da fé, por que ele coloca Davi como sendo o primeiro? Filho de Davi. Porque o que estava na mente e na cultura daquele povo judeu, filho de Davi, tanto é um título que ele recebe, né? Filho de Davi, lembra do cego de Jericó? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Questionaram, rapaz, se você é filho de Davi, por que Davi diz o Senhor, é o meu Senhor, aquela coisa toda. Então olha só como que esses escritores, esses autores, eles entendem o seu contexto, eles sabem para quem estão escrevendo, não é? Muito curioso isso aqui, pelo menos eu acho. Então, voltando para Lucas, ele vai falar então a respeito da genealogia de Jesus, vai até Adão, o primeiro ser humano, porque ele quer mostrar para esse público aqui que Jesus é salvador do ser humano, não é apenas do judeu, não é apenas Israel, não. É do ser humano, então aquele que veio para salvar a humanidade. O capítulo 19, verso 10 de Lucas 19, 10, o próprio Jesus, ele veio dizendo para que ele veio, olha só, aliás, o 9 e o 10, né, fica mais completo, tá? Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, que era o tal do Zaqueu lá, né? Que a gente coloca um pecado nele, né? Qual é o pecado que a gente coloca nele? Aquele que talvez ele nem tenha cometido, que foi roubar as pessoas. A gente fala, mas o texto me parece que não é tão claro nisso, mas vamos deixar para lá, né? Vamos deixar para a hermenêutica. Verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então não é só os judeus que se havia perdido, é toda a humanidade. E é por isso que Lucas, então, ele remete aí a descendência de Jesus até o Adão, porque ele é salvador de todo o ser humano, sem exceção. Ele não veio só para salvar os judeus, embora, né, a gente vai ver em João, na próxima aula, que ele veio para a casa de Israel a priori, porque ele era judeu, cumpria as promessas, né, veio para salvar os judeus não receberam, mas todos... Eram eles, né? Oi? Eram eles a prioridade, os judeus. Sim, não só, mas eram os primeiros, porque as promessas diziam respeito a eles, né? Ou seja, que o Messias viria, mas não só para salvá-los, mas primeiro para salvá-los. É porque tem gente que prega que chegou a nós porque eles recusaram. Imagina se eles aceitam, então nós estaríamos perdidos eternamente? Né? Não faz sentido. O projeto de Deus, o plano de Deus sempre foi para a humanidade. Israel foi escolhido pela pura graça de Deus, sem mérito nenhum. Aliás, o povo que deu trabalho para Deus foi esse tal de judeu. Pode ter certeza que eles, né, vez por outra, era para ser destruído, de tanta infidelidade, de tanta corrupção, de tanto pecado, tanta desobediência. Então esses caras não eram melhores do que o resto da humanidade em nada, pelo contrário. Os profetas disseram, vocês são piores do que os pagãos. Vocês têm que lembrar, vocês também eram pagãos, vocês foram chamados sem mérito nenhum. Os profetas denunciando, né, esse orgulho que foi se criando na nação de Israel, a ponto deles pecarem, mas não, a gente tem a promessa, a gente... É igual uns crentes, né, que acham, né, não, a gente coisa nenhuma.
a gente conhece Bíblia, estou 200 anos na igreja já e tal, aquela coisa toda, isso não quer dizer absolutamente coisa nenhuma, né? Então, só voltando aqui, os judeus, eles tinham então essa promessa do Messias. Só que, desde sempre, a promessa da salvação foi para o ser humano. Lembra de Gênesis capítulo 3, verso 15? Na primeira aula introdutória, acho que eu falei disso, né? Que é o primeiro anúncio do Evangelho. Então, onde está a primeira declaração do Evangelho? Está em Gênesis capítulo 3, verso 15. A gente chama de proto-evangelho, primeiro evangelho, onde Deus, o próprio Deus, é quem anuncia as boas novas. Deus é o primeiro pregador das boas novas. É aquele que anuncia para toda a humanidade. No caso lá era 2 só, tá? Mas era toda a humanidade, né, meu irmão? Né? Dizendo Deus a respeito do Messias, do Salvador, que do ventre da mulher, né, a semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aí é o primeiro anúncio do Evangelho, que viria um para salvar então a humanidade, né, daquela tragédia que foi o pecado lá. Então aí está falando com o primeiro casal que representava toda a humanidade. Então Deus, ele quis sempre anunciar o Evangelho e salvar todo o ser humano. No decorrer da história ali de Gênesis, que a gente vê que ele separa Abraão para formar uma nação em Abraão. Só que a promessa de Abraão em Gênesis capítulo 12, está bem claro lá, que é em Abraão abençoar todas as famílias da terra, a ponto de que a sua descendência seria maior do que as estrelas que há no céu, do que os grãos de areia que há na terra, né? Ou na praia, no oceano, enfim. Então olha só, a promessa foi essa. Nunca eles entenderam isso. Eles entenderam que eles eram os privilegiados, que eles tinham a promessa, que eles tinham e tudo mais lá. Não, eles não entenderam, mas Deus disse, a partir de Abraão eu vou alcançar. E de fato, nós temos hoje 3 principais religiões do mundo: o islamismo, o catolicismo e o cristianismo protestante. Os 3 saíram de Abraão, né? Os 3 têm Abraão, inclusive, como uma figura importante. Os 3 consideram Abraão como sendo o principiador, o pai da fé. O islamismo tem Abraão como profeta, o cristianismo, né, católico tem Abraão como profeta, e o cristianismo protestante tem Abraão também como o primeiro pai da fé. Então, dos 3 saem, né, as 3 principais religiões que nós temos no mundo. Mas a questão é, o propósito de Deus era a partir de Abraão e a partir de Israel alcançar todas as nações. Israel deveria ser uma nação missionária, revelar a glória de Deus. Está escrito no Antigo Testamento em muitas passagens, revelar a glória de Deus a todas as nações. Mas Israel se fechou, achou que eles eram a última Coca-Cola gelada no deserto de Arã, do Sinai, né? E o que acontece? A igreja parece que está indo para o mesmo caminho, amados. A gente pensa que a gente são os privilegiados de Deus, né? A gente não vai em todas as nações, a gente não investe em missões. A gente fica nas nossas bolhas, dentro das nossas igrejinhas, dentro dos nossos arraiais evangélicos, né? Nosso redil gospel, a gente fica ali pensando que é nós, né? Como diz lá em São Paulo, é nós, é nada. E embora os milagres ocupem lugar de destaque no registro de Lucas, como eu falei, sobre o ministério de Jesus na Galileia, o enfoque principal consiste nos ensinos e parábolas de Jesus durante seu extenso ministério a caminho de Jerusalém. Do capítulo 9, irmãos, de Lucas, né, a partir do verso 51 até o capítulo 19, então olha só, do capítulo 9, do verso 51, se vocês quiserem fazer essa anotação e ler em outra ocasião, tá? Não tem como a gente ler esses 10 capítulos aí. Depois, se você tiver mais desejo aí, vocês leem isso em casa rapidinho, né? Para a próxima aula vocês já leram isso aí. Capítulo 9, a partir do verso 51 até o capítulo 19, verso 27, aqui estão registradas as parábolas de Jesus, onde, como eu disse, contém, né, esses ensinos aí. Por que Jesus começou a ensinar por parábolas? Eu acho que eu falei isso na aula introdutória, mas talvez vocês tenham esquecido. Por que Jesus começa a ensinar por parábolas? Aliás, desde quando Jesus começa a ensinar por parábolas? Lembra que Lucas fala aqui que ele tinha 30 anos, começou a pregar. Só que Jesus morre com 33 anos e meio aproximadamente. Então ele tem 3 anos e meio de ministério. Só que
até o início do terceiro ano, né? Final do segundo para o início do terceiro, ou seja, no último ano de ministério é que ele vai começar a ensinar, a pregar por parábolas. Por que Jesus faz isso? Porque ele usa esse método de parábolas. Para que servem as parábolas? Tem uma finalidade, pelo menos a principal, que é fazer uma triagem. Jesus estava peneirando, porque ele seguia 5.000, 7.000, sei lá quantas mil pessoas iam seguindo Jesus. Mesmo porque Jesus multiplicava pães, né, meu? Curava os enfermos. Então, assim, eita Jesus bom da gota, como diz lá na minha terra no Nordeste. Né? Fazia o que era bom pra gente, né? Curava. Quem não quer um Jesus desse, um rei desse? Ô, irmão, me dá saúde, me dá alimento, me dá tudo que... Aí é um Deus que todo mundo quer. Que é esse evangelho que se prega, né? Da prosperidade. Jesus, se você tiver fé, fizer tudo certinho, ele vai te abençoar. Mas tem um preço do discipulado, né? E aí, multidão seguindo Jesus, Jesus não queria que a multidão o seguisse sem entender de fato quem ele era e qual era a sua mensagem. E ele começa a ensinar por parábolas. A parábola, ou as parábolas, espantam os curiosos. Ouviu, rapaz, não entendi muito bem isso aí não. Deixa pra lá, vamos embora. Porque a gente interessante aqui é o milagre. Jesus às vezes não fazia o milagre, só ensinava. Então o ensino para nós não é interessante, né? O curso para nós não é interessante. A gente quer oba-oba, a gente quer música boa, fogo caindo, fumaça subindo, luz. A gente quer a festividade. É isso que os crentes querem, né, irmão? Quando pega o ensino para, de fato, discutir, tratar o caráter, moldar caráter, tratar pecado, expor aí, o povo não quer. É por isso que a gente tem os cultos de ensino e os cultos de teologia, não da mesma maneira que a gente tem aí muitos cultos onde se promete muita festa, né? Então olha só como as coisas são bem semelhantes. No tempo de Jesus não se mudou nada hoje. E aí Jesus então espanta os curiosos, aqueles que querem e se interessam ficam. Aí ele explica, até os discípulos dele, os apóstolos, falam assim: Jesus, a gente também não entendeu essa parábola não, o senhor explica pra gente? Eu explico sim, vem cá. Vocês não entenderam? Mas eu vou falar para vocês. Então as parábolas afastavam os curiosos e atraía aqueles que de fato queriam se relacionar com Jesus. Jesus só estava peneirando, irmãos, porque Jesus queria de fato pessoas que entendessem quem ele era, né? As verdades da palavra de Deus não é para todos, porque nem todos querem se dedicar a isso. Olha aqui, poucas pessoas. Pega a igreja de vocês, levamos a mesma proposta. Por que não vieram? Muitos, vieram poucos. Isso é uma amostragem, irmão, não é uma exceção. Isso é uma amostragem do nosso país, da nossa realidade, né? Por quê? Porque muitos querem a superficialidade. E para quem são as verdades de Deus? Para aqueles que levam a sério, que se dedicam, que entendem a importância de você investir um pouco de dinheiro e um pouco de tempo da sua vida para ouvir o ensino. E essas pessoas falam: nossa, que coisa maravilhosa, rapaz, mas eu estou 20 anos na igreja, eu nunca compreendi isso. Então e aí você tem crente de 200 anos na igreja, irmão, que tem funções ainda importantes, né, no ministério. Pessoas superficiais que não entendem nem de longe o que é o evangelho. Porque não são capazes intelectualmente? Não, porque não dão devido valor que Jesus quer que dê a sua palavra e o seu ensino. Parar para escutar, refletir, investir, orar, gastar tempo, estar próximo de Jesus. Então, Jesus, explica aí. Ainda que o Senhor use esse professor aí limitado, mas Jesus, estou aqui querendo saber um pouco mais da tua palavra, da tua vontade, de quem tu és, do que o Senhor quer de mim. Qual é essa mensagem que o Senhor trouxe para nós? Eu quero saber de fato, Jesus, quero me relacionar. Aí Jesus fala: então tá bom, vamos andar junto? Vamos se relacionar? Eu vou revelar para você. E aí Jesus, ele se alegrou diante do Pai, quando ele disse assim: Pai, dou-te graças, porque tu revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste esses, pensam que são sábios. Olha só, amado, a verdade de Deus é para aqueles que têm um coração ensinável, que se dispõem. Não é para esses desavisados aí, não. Porque tem gente que acha assim: a palavra de Deus é um negócio assim que vamos lendo aí, né? É uma parte da minha vida, né? Então tem minha vida social, tem a minha vida particular, tem a minha vida profissional. Parece mais gato que tem várias vidas e vai compartimentalizando ela, né? Não, a vida do discípulo de Cristo é uma só. E a mais importante é aquela que... Tem um mosquito aqui, ó.
Aquela que a Marta escolheu, foi Marta, né? Marta e Maria? Foi isso? Foi? Maria escolheu a melhor parte. Que era ficar aos pés de Jesus, não é? Olha só, essa é a melhor parte. A outra também faz parte, mas a melhor é essa. É a gente se reunir diante de Jesus e ouvir o que Ele tem para falar para nós, irmãos. Então é isso aqui que o Lucas, ele enfatiza, né? Milagre, opa, coisa boa, principalmente para quem precisa de um socorro imediato, um alívio de uma dor, de uma situação desesperadora e agoniante. Claro que quem não quer ser socorrido, mais importante do que o milagre, do que os milagres e o socorro de Deus sobre a nossa vida, mais importante do que as orações respondidas e o anseio da minha vida ser atendido, o mais importante é eu conhecer Jesus, me relacionar com Ele, ter comunhão com Ele, sentir a sua presença de uma maneira inclusive consciente, com entendimento, sabendo quem Ele é. Muito melhor eu ser moldado no meu caráter do que curado em uma enfermidade física. Os meus pecados sendo perdoados, Jesus ensinou isso. Quando vieram lá com um paralítico lá, desceram lá e disseram, perdoados estão os seus pecados. O povo olha, perdoar pecado. A gente quer saber se vai curar o cidadão aí. Disse, não, calma aí. Primeiro ele fez o que o ser humano mais precisa. Da vida dele. Porque o que adianta ser curadinho e ir para o inferno andando com as suas próprias pernas? Né? Se não anda, pelo menos fica. Então, assim, o perdão dos pecados é o mais importante, a comunhão com Deus é o mais importante, né? Tanto é que a gente tem os nossos irmãos, muitas vezes nós entramos em crise de fé porque Deus não toma uma providência e não me socorre, né? E a gente acha que Deus, inclusive, não se preocupa comigo, e aquela loucura toda, aquela neurose, aquela paranoia desgraçada que a religião tem formado em nossas cabeças, que Deus não faz. Meu Deus do céu, mas será que a gente não entende que o mais importante é estar com o nome escrito no livro da vida, é ter a presença de Deus, e que a graça de Deus é muito melhor do que o socorro imediato para essa vida? Se reunir as duas, ótimo. Se Deus socorrer, ótimo. Se Deus responder a minha oração, ótimo. Mas se isso não acontecer, não pode alterar em nada a minha fé diante de Deus, porque eu me relaciono com Deus e não com aquilo que Ele pode fazer para beneficiar a minha vida. Então a gente tem assim enlouquecido, irmãos, enlouquecido, criado um monte de hospício no que a gente chama de igreja, gente doida, só falta dar, em vez de um terno e gravata, uma camisa de força. O alcance universal, tá dura a mensagem, mas já está acabando, calma aí, viu? O alcance universal do Evangelho, que Jesus veio para salvar, né, a todos, judeus e gentios igualmente, ele salienta, Lucas, a solicitude de Jesus para com os necessitados, inclusive mulheres, crianças, pobres e os socialmente marginalizados. Isso é muito interessante, até parece que eu estou entrando em contradição aqui, mas não estou não. Jesus, no Evangelho de Lucas, né, é apresentado como esse que se preocupa com o marginalizado, com a mulher, com o pobre, com a criança. Até hoje, né, a gente tem essas pessoas desprezadas, na nossa cultura machista inclusive, né? Na nossa cultura de produção inclusive, criança, como diz o hino, não trabalha, só dá trabalho. Vocês não conhecem essa musiquinha das crianças, não? Criança não trabalha, dá trabalho. Então tem uma musiquinha aí no meio de algumas igrejas. Então a criança é desprezada, a mulher é desprezada numa cultura machista como a nossa, pobre ninguém quer perto, marginalizado ninguém quer perto, mas Lucas vai mostrando que Jesus é esse que se relacionou com essas pessoas, que deu atenção a essas pessoas, prioridade a essas pessoas inclusive, hein? Olha que coisa interessante, amados. Esse Jesus se preocupa com os pobres. A evidência que ele mandou levar para João, se ele era o Messias ou não, porque João perguntou, João Batista mandou seus discípulos, pergunta aí se ele é mesmo Messias ou a gente vai esperar outro, porque o que ele está fazendo aí não é o que eu espero não, ou o que eu esperava, João Batista, hein? E aí Jesus fala assim, vai lá, volta para João Batista e diz o que eu tenho feito, o que vocês têm visto e ouvido aqui, aliás, ouvido e visto, o evangelho é pregado aos pobres, tem curado a muitos, olha só. Então esse Jesus que é humano e que se relaciona com ladrões, traficantes, prostitutas, pobres, gente desprezada pela sociedade. Lembra das crianças quando foram até Jesus? Os discípulos falaram, não, Jesus não tem tempo para vocês não. Porque, como não tem? Deixa vir as criancinhas. Pegou a criancinha no colo, né? Abençoou, tal. Quem que dava atenção para a criança naquela cultura? Ninguém, como hoje também a gente não dá muitas vezes, né? Mulheres
também não se relaciona. Mulheres com reputação duvidosa. Jesus estava lá. Leproso, Jesus entrava na casa, comia como sinal, né? Inclusive de amizade. Gente assim, perigosa, Jesus estava lá. Deram um apelido para ele que eu acho que ele gostou muito. Ser amigo dos publicanos e pecadores. Sou mesmo, gostei desse título aí. Pode registrar isso na Bíblia que eu... Não tem problema quanto a isso, né? Então, o título que Jesus recebe aqui nesse evangelho é o Filho do Homem. Essa expressão é bem peculiar do evangelho segundo Lucas. O Filho do Homem, aquele que se identifica como homem, como ser humano, mesmo sendo Deus, sem pecado, toda a sabedoria, mas ele se identifica com o homem. Quando João Batista foi batizar Jesus, João Batista disse: não vou te batizar coisa nenhuma, sou eu que tenho a necessidade de ir a ti, não de você a mim. Qual era o João Batista? O que ele pregava? Arrependimento de pecado, né? Então o batismo de João Batista era para arrependimento de pecado. Qual era o pecado que Jesus tinha para ser batizado por João Batista? Nenhum. Por que ele se batizou? Ele disse: não, pode fazer isso porque convém agora cumprir a justiça de Deus. Ele estava se identificando como pecador. Não tinha nenhum pecado para descer aquelas águas, mas ele estava se identificando como pecador. Jesus sendo Deus, tendo toda a sabedoria, ele se sujeita e se relaciona com todas as pessoas desprezadas da sua época e da sua cultura. Igualzinho a nós, né? Então essa é a mensagem do Evangelho de Lucas. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.